Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o nosso informativo Tele Brasil Notícias, com as notícias da semana, sempre na medida certa. Um programa com muita informação e variedades, feita especialmente para você. E vamos começar então chamando as nossas principais manchetes para o dia de hoje. Saúde lança sistema para melhorar a formação de profissionais do SUS. São Paulo adia pela segunda vez o início das aulas presenciais em todo o estado. Eleições municipais. Regras da legislação eleitoral começam a entrar em vigor. Idosos se destacam como influenciador digital. Aprovado o limite de juros do cartão de crédito e do cheque especial na pandemia. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Você viu logo no início do Tele Brasil Notícias o Palhão Artesanato. Aliás, ele mesmo fala hoje para nós um pouquinho sobre o Palhão Artesanato e nos dá também o endereço e os meios de contato para você. Palhão é uma empresa que nasceu aqui em São Paulo, é uma empresa familiar, né? Nós temos 55 anos neste local, fisicamente aqui, entendeu? Iniciou pela minha irmã, Dona Maria dos Milagres Lopes, e no início da empresa, da fundação da empresa, eu participei do trabalho junto com ela. E o nosso ramo sempre foi nessa linha de produtos naturais, voltado para o artesanato de um modo geral. Nós representamos o artesanato do Brasil, de todas as regiões do Brasil, e também de algumas regiões do exterior, né? Na linha do artesanato nós cobrimos toda a gama de artesanato. Por exemplo, na palhas de carnaúba, esteira, sacola, bolsas. Nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Nós avançamos um pouco, estamos também na linha de decoração, design, decoração, gama muito grande de produtos, nas palhinhas que são usados hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, para fazer cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imenso para esse ramo de cadeira e de móveis. Aqui o nosso horário hoje nós respeitamos, abrimos às 10 horas, fechamos às 4, né? Mas nós já estamos aqui no batente às 8 horas. E atendendo pelo WhatsApp, né? E quando é 10 horas a gente faz as entregas, né? As retiradas também são feitas, tudo respeitando as normas de segurança, né? E os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos. É o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11-95265-8255, final 56, final 58. Atendemos pelo site opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186.
Tele Brasil Notícias. E começamos o Tele Brasil Notícias de hoje falando sobre saúde. A pergunta que todos fazem é: o que tem sido feito para que se melhore a formação dos profissionais de saúde? Será que tem tido algumas ações por parte do governo para isso? Pois cada momento surge uma nova doença, uma nova necessidade, e não é só prestar o serviço da saúde. Precisa-se que aqueles que estão ali prestando esse serviço tenham constante atualização. E o primeiro caso, o que o governo federal tem feito? Através da saúde, está lançando o sistema para melhorar justamente a formação dos profissionais do SUS. Isso foi lançado agora no dia 6 de agosto, que através do Sistema de Mapeamento e Educação na Saúde, o CIMAPS, foi onde se lançou este programa para melhoria até no atendimento e conhecimento por parte dos profissionais do SUS. O objetivo é melhorar não só isso, mas também a formação profissional desses profissionais que atuam no SUS, e não é só numa região, mas é em todo o Brasil. Vamos conferir. A ferramenta é inédita no Brasil e vai permitir o uso de informações sobre educação em saúde no país para melhorar a formação de profissionais da área. O sistema vai ser interligado a 5 bancos de dados. A partir dele, será possível checar as necessidades de formação e qualificação daqueles que atuam no SUS em todas as regiões do país. O projeto tem como referência o relatório Flexner, que no começo do século XX levou a uma reforma da educação médica nos Estados Unidos e Canadá. Os dados do CIMAPS vão permitir a melhoria dos cursos técnicos e de graduação em saúde, especialmente na formação de quem atua nos serviços públicos. E com uma melhor qualificação dos trabalhadores, os atendimentos ofertados à população poderão ter mais qualidade. Está se falando sobre o padrão das pessoas que são formadas, do resultado efetivo de tudo que se investe nisso, público e particularmente, da dedicação das pessoas ao longo da vida e do resultado final na ponta da linha. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você está no Tele Brasil Notícias. Obrigado pela sua audiência através dos nossos mecanismos de divulgação, além dos dias da semana em que você tem aí a nossa exibição do Tele Brasil Notícias, que é na sexta-feira às 11 horas e na terça-feira às 17 horas. Lembrando que você também pode acessar o Face, que tem lá Tele Brasil Notícias também, com dados e informações para você, e o nosso YouTube, Tele Brasil Notícias, né? Você entrando na página vai ter também todos os nossos jornais e outras informações. Vamos dar sequência então ao Tele Brasil Notícias de hoje, falando agora sobre o que os empresários aguardam para o mês de setembro. Sim, o comércio quer que a Semana Brasil, sim, aquele programa lançado pelo governo federal, Semana Brasil, marque a retomada das vendas, porque está todo mundo nessa expectativa. E é no segundo ano seguinte que os brasileiros, como nós, teremos acesso a descontos e promoções em milhares de lojas no mês de setembro. É a tradicional Semana Brasil, campanha que visa estimular o movimento, estimular o comércio e também movimentar a economia. Vamos conferir. Os lojistas estão otimistas para a Semana Brasil, que tem apoio do governo federal. É o caso desse empresário do segmento de moda, com 127 lojas espalhadas por 11 estados. A gente acredita que vai ser uma semana de retomada e vai marcar esse momento no varejo inteiro. O evento será de 3 a 13 de setembro e terá promoções e descontos em produtos e mercadorias nos estabelecimentos comerciais em todo o país. Nós estamos congregando muitas entidades, associações de classe, clube de diretores logísticos, empresas associadas ao IDV, as associações, para participarmos juntos desse evento que tem como objetivo promover uma nova confiança
aos brasileiros, aos consumidores de modo geral, para que possamos fazer a retomada das nossas atividades. Em 2019, mais de 14 mil empresários participaram da Semana Brasil e houve um aumento de 11,3% nas vendas no comércio. A expectativa para essa segunda edição é superar esse número. Para isso, o governo aposta na adesão do pequeno e médio empresários. Essa será a primeira data comemorativa do varejo após a reabertura do comércio. A gente optou também em comum acordo com eles para que a Semana do Brasil tivesse uma duração de 10 dias, cumprindo todo o protocolo de segurança por conta do Covid. Tele Brasil Notícias. Vamos falar então de aulas presenciais na parte de educação. São Paulo adiou, neste mês de agosto, mais uma vez, o início das aulas presenciais que estavam marcadas agora para o mês de setembro. O governo do estado fez esse adiamento em função do que ela será retomada no mês de outubro, segundo o que se prevê. Porém, para isso, os índices de contágio e óbitos deverão estar controlados e dentro da faixa amarela do plano de reabertura gradual que vem sendo realizado desde o mês de junho pelo governo do estado de São Paulo. Estamos falando aqui do estado de São Paulo, porque em outras regiões também já se começou aí, Brasília, parece que no Rio de Janeiro também, o retorno às aulas presenciais, né? Mas vamos acompanhar esta informação mais de perto. 7 de outubro. Essa é a nova data prevista pelo governo paulista para a retomada das aulas presenciais, tanto de escolas públicas quanto privadas. Nós precisamos aguardar as próximas 4 semanas para garantir que o retorno das escolas pode ser sustentada. Mas a partir do dia 8 de setembro, as escolas poderão oferecer atividades opcionais, como reforço, plantão de dúvidas, atividades esportivas e uso de laboratórios de informática e ciências. Basicamente, as aulas continuam pelo Centro de Mídias, não é aula curricular nessa atividade a partir do 8 de setembro, mas são atividades para apoiar a atividade curricular. Essas atividades deverão ser estabelecidas juntamente com estudantes, pais e educadores, respeitando todos os protocolos de segurança. Mesmo com o adiamento para outubro, a volta às aulas presenciais não é consenso. O Sindicato dos Professores do Estado critica o retorno antes que haja uma vacina aprovada. E algumas prefeituras anunciaram a retomada só no ano que vem. Na capital paulista, a Secretaria Municipal de Educação vai definir o calendário com base nos dados da Vigilância Sanitária e do inquérito sorológico, que verifica a extensão da imunidade nos alunos da rede municipal. Em uma pesquisa interna, 78% dos pais de alunos disseram que as escolas deveriam reabrir só no ano que vem ou quando houver uma vacina. Já uma outra pesquisa com quase 1.500 pais de todo o país corrobora o que pensam os pais paulistanos. 61% deles disseram que as aulas presenciais deveriam ser retomadas apenas no ano que vem ou a partir de uma vacina. Eu acho que ainda falta um caminho de conforto das pessoas se sentirem mais seguras, especialmente as mães, se sentirem mais seguras para essa retomada das escolas. Isso, acho que informação, junto com protocolos, junto com a discussão com a escola, isso eu acho que são os 3 grandes pontos necessários para essa discussão do retorno. Tele Brasil Notícias. Muito bem, ano de 2020, ano de eleições no Brasil. Eleições municipais estão aí quase acontecendo já. E as regras da legislação eleitoral começaram e já estão em vigor desde o último dia 6 de agosto de 2020. Justamente com as proximidades das eleições municipais, uma série de regras da legislação eleitoral começaram a entrar em vigor. E algumas delas, inclusive, aplicadas às emissoras de rádio e televisão,
que inclusive já estão valendo desde o último dia 6 de agosto. Vamos conferir quais são essas leis que regulam as eleições municipais. Elas ficam proibidas de divulgar resultados de pesquisas e consultas populares sobre os candidatos. Também fica proibida a veiculação de propaganda política. Candidatos e partidos não poderão ter tratamento privilegiado, assim como não podem receber críticas dissimuladas em novelas e programas de entretenimento, exceto em programas jornalísticos e debates políticos. Os programas também não podem ter nomes iguais aos dos candidatos, mesmo que sejam pré-existentes. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Você viu aí a participação do Opalhão Artesanato, que aliás nós agradecemos toda a equipe de trabalho dele e também a pessoa dele por estar apoiando sempre o Tele Brasil Notícias. É um parceiro nosso aqui que até incentivou-nos a estarmos aqui realizando o trabalho do Tele Brasil Notícias. São empresários com afinco que procuram dar não só qualidade ao trabalho de comunicação, mas jornalístico e também às suas empresas. Por isso não esqueça, você quer fazer seu pedido, ele tem lá o e-mail que é opalhão@terra.com.br, anotou aí? opalhão@terra.com.br, e também você pode fazer os seus pedidos através do WhatsApp, que é código de área 11 952 65 8255 ou 8256. Né? E lá eles vão atender o seu pedido e enviar na sua cidade, na sua casa, aonde você desejar, os produtos de artesanato do Palhão Artesanato, que há mais de 55 anos está atuando dentro da região do Brás. Muito bem, tivemos aí uma semana com alguns aspectos bastante comentados aí da internet. O caso daquele jovem que praticamente humilhou e maltratou, tratou racialmente, etc., o motoboy. Isso levou a várias manifestações, né? O presidente Jair Bolsonaro, não diferente a situação, ele comentou esse episódio através do Twitter. Ele disse que, independente das circunstâncias, atitudes como a que você viu aí na internet, está vendo acontecendo em qualquer outra região, como estas devem ser totalmente repudiadas. A miscigenação é uma marca do Brasil, porque aqui temos diversas raças, diversos tipos de pessoas, né? Ninguém é melhor do que ninguém por conta da sua cor, crença, classe social ou opção sexual, foi o que ele disse. E já num segundo momento, numa segunda postagem, ele manifestou solidariedade àquele fato do entregador Mateus e disse que deseja que a indignação de todos nós brasileiros sirva de lição para que atos como este que vemos aí na imagem não se repitam. Todos somos iguais, embora alguns trabalhem para nos dividir. Somos um só povo, foi o que ele afirmou. Vamos dar sequência, então, à nossa próxima notícia, que é justamente um dos nossos quadros. Tribuna Livre. Você tem internet aí na sua casa? Meu amigo, parece que as internets oferecidas aí por grandes operadoras estão dando muito o que falar. Porque queixas contra serviço da internet têm aumentado constantemente na pandemia. E olha que não é uma queixa simples, não, são diversos tipos de situações. Apesar de que no mercado hoje regional já está aparecendo aí também empresas de menor porte oferecendo internets regionais, com maior capacidade de atendimento e até melhorias.
mas as grandes ainda continuam recebendo queixas. Isso que nós estamos comentando foi publicado no dia 10 de agosto e o balanço mostra um aumento de 6,6% de queixas dos usuários de serviço de internet residencial durante a pandemia. Eu já tive vários problemas, mas até hoje sempre fui atendido dentro das expectativas do atendimento oferecido pelaquela empresa que nos fornece a internet. Mas muita gente, em algumas regiões, estão se queixando e essas queixas hoje tendem a aumentar porque as pessoas estão mais em casa e às vezes o serviço de internet deixa muito a desejar. Ficando aqui na nossa tribuna, a reivindicação de melhorias e soluções nesse aspecto. Porque, como pós-pandemia, teremos aí um período em que as mudanças de escritório e de trabalho vai envolver o uso da internet, e tanto em casa, como também em outros mecanismos, e precisamos não só da questão do G5 e de outras situações, mas de termos qualidade no serviço oferecido. Tribuna Livre. Os campeões em problemas foram os serviços de internet residencial, ou seja, a banda larga fixa. No total, 400 mil reclamações, 40% a mais que o semestre anterior. O aumento nas reclamações sobre a banda larga fixa pode ser associado à pandemia. Esse uso intensivo da rede doméstica, do ponto individual de banda larga, fez com que muitos problemas de qualidade que antes passavam despercebidos passassem de fato a incomodar o consumidor. Por causa da pandemia, Milton passou a trabalhar em casa e teve problemas com a instabilidade da velocidade da internet via Wi-Fi. A operadora me ofereceu um serviço extra, que seria o oferecimento de mais dados. Com a mudança do uso da internet dos escritórios para as residências, as operadoras garantem que têm buscado alternativas e investimentos tecnológicos para atender a demanda durante a pandemia. Mas a Anatel e os órgãos de defesa do consumidor orientam ao usuário que estiver insatisfeito a fazer a reclamação. O telefone da Anatel é 1331. Também é possível registrar reclamações em nosso site, que é www.anatel.gov.br/consumidor, ou baixar o aplicativo Anatel Consumidor, que serve para celulares Android e para celulares iPhone. Tele Brasil Notícias. Lembrando que você está no Tele Brasil Notícias, a fonte de notícias sempre na medida certa. Agora eu quero falar com você que é microempreendedor, que é microempresário, tem aí a sua pequena empresa. Extinção de dívida tributária de pequenas empresas foi agora sim sancionada. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza a extinção das dívidas tributárias de micros e pequenas empresas, exatamente, que fazem parte do Simples Nacional. A medida facilita, então, a renegociação de dívidas com a União e também prorroga o prazo para que as empresas se enquadrem também no Simples, que é o regime simplificado de tributação. Se você está nessa situação, ouça e acompanhe o nosso próximo assunto. O anúncio foi feito nesta quarta-feira nas redes sociais. A medida facilita a renegociação de dívidas com a União e também prorroga o prazo para que as empresas se enquadrem no Simples, que é o regime simplificado de tributação. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que essa é mais uma medida para a preservação de empregos durante a pandemia. Várias medidas propostas pelo governo desde o início da pandemia, já que a atribuição de medidas restritivas, por exemplo, segundo o Supremo Tribunal Federal, coube a estados e municípios. Então aqui nós estamos fechando basicamente um leque de atendimento para a manutenção de emprego no Brasil. Tele Brasil Notícias. Palhão é uma empresa que nasceu aqui em São Paulo, é uma empresa familiar,
né? Nós temos 55 anos neste local, fisicamente aqui, entendeu? Iniciou pela minha irmã, Dona Maria dos Milagres Lopes. E o nosso ramo sempre foi nessa linha de produtos naturais, voltado para o artesanato de um modo geral. Nós representamos o artesanato do Brasil, de todas as regiões do Brasil, e também de algumas regiões do exterior, né? Na linha do artesanato nós cobrimos toda a gama de artesanato. Por exemplo, na palhas de carnaúba, esteira, sacola, bolsas. Nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Nós avançamos um pouco, estamos também na linha de decoração, design, decoração. Gama muito grande de produtos, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, para fazer cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imenso para esse ramo de cadeira e de móveis. Aqui o nosso horário hoje nós respeitamos, abrimos às 10 horas, fechamos às 4, né? Mas nós já estamos aqui no batente às 8 horas. E atendendo pelo WhatsApp, né? E quando der 10 horas a gente faz as entregas, né? As retiradas também são feitas, tudo respeitando as normas de segurança, né? E os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos, é o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11-95265-8255, final 56, final 58. Atendemos pelo site opalhão.com.br, Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Dando sequência ao Tele Brasil Notícias, vamos falar agora de um aspecto hoje que é a digitalização dos serviços oferecidos pelo governo federal, governo estadual e assim por diante. Agora, não esqueça que a digitalização, ela oferece o quê? Uma ampla capacidade de atuação pelos órgãos governamentais, inclusive a realização de blitz. É isso mesmo. Após a digitalização de quase 100% dos serviços digitais, como já havíamos falado no jornal anterior, isso que é oferecido através do Ministério da Infraestrutura, um dos programas foi testado, levado a campo em Minas Gerais. E se provou que a tecnologia veio e está presente na infraestrutura do governo federal e em todo o governo federal para facilitar a vida de todos os cidadãos. Vamos conferir. A blitz digital da PRF foi na BR-050, altura de Araguari, em Minas Gerais. Durante as abordagens, toda a verificação dos documentos do motorista foram pelo aplicativo Vio, no celular. Atualmente, segundo o Ministério da Infraestrutura, já existem mais de 5 milhões de documentos digitais de licenciamento do veículo no Brasil, além da Carteira Nacional de Habilitação, disponível para o cidadão pelo celular. Além de facilitar a fiscalização, a informatização de todo o sistema pretende dar mais segurança. É mais eficiente, mais célere e também muito mais segura, tanto para o cidadão, mas também para o policial que está em campo. Ainda em Minas, foi inaugurado pela concessionária Eco 050 um guichê de autoatendimento na Praça de Pedágio de Araguari. Ao se aproximar da nossa cabine, a Olívia, esse veículo ele é detectado pelos nossos sensores, que a partir de então habilita o processo de cobrança por cartão de crédito ou débito. Uma medida considerada importante pelo governo em tempos de pandemia. A gente começa a colocar a máquina para conversar com o cidadão, né, nesse momento também de pandemia, que é recomendado o afastamento social, e essa agenda de transformação digital é uma agenda que o Ministério da Infraestrutura tem tocado com muito enfoque. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você como morador
do seu estado, do seu município, aliás. Obrigado aí pela sua audiência. Você da região norte, da região sul, da região leste, oeste, você em outros países aí. Mas aqui no Brasil, especialmente, você como morador, qual a sua principal preocupação? Desigualdade? Coronavírus? Emprego? Alimento? Pesquisa em São Paulo mostra que moradores de São Paulo se preocupam com a falta de investimentos para diminuir a desigualdade. Essa é uma pesquisa do Ibope, em parceria com a rede Nossa São Paulo, que mostra que, além de se proteger do coronavírus ser uma das preocupações, os moradores aqui de São Paulo também se preocupam com a falta de investimento para diminuir justamente a desigualdade social em nosso país. Sim, são desigualdades em grandes proporções. Nesse momento de pandemia, tivemos aí gente que passou realmente fome, se não é ajuda de comunidades e assim por diante. Vamos acompanhar essa informação. Com a pandemia, Guilherme passou a manter contato com amigos e familiares de forma virtual. É de fato uma mudança assim que eu nunca esperei ter na minha vida, essa mudança de comportamento devido à pandemia do Covid. Se a pandemia e o isolamento social se estenderem, não conviver com familiares e amigos é a maior preocupação dos paulistanos. Os medos mais citados na sequência são o de não conseguir tratamento médico para doenças não relacionadas ao coronavírus e o desemprego. Entre as medidas de proteção adotadas, a maioria usa máscara, aplica álcool em gel nas mãos constantemente e tem respeitado a distância mínima em relação a outras pessoas. 62% das pessoas continuam fazendo o isolamento social, o que depende de condições para permanecer em casa e leva a outro dado. 85% das pessoas concordam que a pandemia deixou claro que a cidade de São Paulo precisa investir na redução das desigualdades. Quem diz que está fazendo isolamento também tem condições de fazê-lo, não é? É importante que se faça o isolamento porque a ciência diz que esse é um dos caminhos importantes para enfrentar a pandemia. Mas as condições para isso dependem das pessoas conseguirem sobreviver. Daí a necessidade dessas políticas públicas no país e nas cidades. Na capital paulista, a quarentena começou a ser flexibilizada em junho. Entre as pessoas que permanecem em isolamento ouvidas na pesquisa, quase metade não confia nos dados que embasam a reabertura de estabelecimentos e tem medo de voltar a frequentar esses lugares. 63% dos participantes da pesquisa são contra o retorno das aulas presenciais previsto pelo governo para o mês que vem na rede estadual. Essa discussão ela tem que ser permanente, mas tem que considerar efetivamente esse aumento de riscos, senão nós vamos ter um prazo muito mais longo para solucionar. Tele Brasil Notícias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso quadro. E no assunto jurídico de hoje, vamos falar sobre o quê? Vícios estruturais de construção. Quer você está recebendo ela, está morando dentro dela, como é que fica a situação quando se encontra rachaduras, problemas que há ali? Para a segunda sessão, vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro habitacional, que você faz aí ao comprar, adquirir o seu apartamento, o seu imóvel na planta. E segundo a sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, eles estabeleceram que os vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro obrigatório do Sistema Financeiro da Habitação, que é o CFH, cujos efeitos, inclusive, devem se prolongar além da quitação do financiamento e ainda que o defeito de construção só se revele numa ocasião mais tardia. Vamos acompanhar esse assunto para você aí que tem seu imóvel, passa por essa situação.
STJ decide que vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro habitacional. Os ministros da segunda sessão julgaram a favor do pedido de indenização de moradores de um conjunto habitacional em Bauru, no estado de São Paulo, cujas casas apresentaram problemas estruturais, como rachaduras relacionadas a fundações mal executadas, umidade e madeiras apodrecidas. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia entendido que não caberia a cobertura do seguro por danos resultantes de vícios de construção que estavam excluídos expressamente da pólice. Por isso, os moradores entraram com um recurso no STJ. A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a função socioeconômica do seguro vinculado ao sistema financeiro habitacional leva a concluir que a exclusão de responsabilidade da seguradora se dá apenas em relação aos riscos resultantes de atos do próprio segurado ou do desgaste natural do bem. Com isso, a segunda sessão estabeleceu que os vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro obrigatório do sistema financeiro de habitação e os efeitos devem se prolongar além da quitação do financiamento. Tele Brasil Notícias. Muito bem, agora eu quero falar um pouquinho com você que é idoso. Diante do momento em que estamos aí praticamente, se temos mais de 60 anos, né, isolados, ou até acima disso, né, o que fazer? Onde o idoso se encaixa? Veja que interessante. Diante da atual pandemia, desse momento de recolhimento, dessa quarentena, idosos têm se destacado numa atividade cada vez mais comum. Sabe qual é? Influenciador digital. Se diz, né, que a internet é a terra de todos. E justamente os idosos estão sendo incluídos. Grande parte das casas deles, por conta da pandemia, eles têm se destacado numa atividade cada vez mais comum, como dissemos. Influenciador digital. Vamos ver como. Você está com um tempo de sobra? Entra na internet rapidinho que a gente vai te mostrar alguns influenciadores digitais. Mas talvez não aqueles que você esteja acostumado a ver. São pessoas que estão na terceira idade. Pode parecer incomum, mas é um nicho cada vez maior. O A Voz da Razão, com trocadilho, é um canal criado pela Sônia, pela Gilda e pela Helena, onde elas respondem a tudo que é pergunta do público. Se você está sentindo que tem uma afeição enorme por ele, por que jogar fora? A Sônia, de 82 anos, conta que antes elas usavam a internet mais para pagar boletos. Agora, com 38 mil inscritos no YouTube, querem se aprofundar ainda mais e fazer até podcast. O velho tem que aparecer. Então nós achamos que era o momento de levantar a bola do velho. Foi isso que nós fizemos e que parece que está dando certo. Em tese, ter experiência no assunto é requisito para ser um bom influenciador. E quando o assunto é a vida? O Dimas, de 62 anos, criou o canal Mais 50, com dicas sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre planejamento financeiro. Serve para quem está próximo de se aposentar, mas também para quem é mais novo. E eles escrevem e falam justamente isso, cara. Eu acredito em você porque você já passou por tudo isso. E você não pode nos orientar o caminho das pedras. Lógico, o mundo é diferente, mas você já passou por muita coisa na vida que você pode compartilhar, pelo menos quais são os caminhos que você seguiu, por aí fora. A Cléa, que trabalha com consultoria em marketing de influência, diz que identificou mais de 300 canais de vídeos de pessoas acima de 50 anos do Brasil. Segundo ela, as marcas têm prestado mais atenção nessa parcela de público. Esse grupo, que era o grupo de risco, começou a ser muito visível, eles saíram um pouco dessa invisibilidade. Eu acho que essa aceleração já aconteceu e vai acontecer cada vez mais. Tele Brasil Notícias. O Palhão Artesanato. São 55 anos ali na região do Brás, oferecendo tudo o que há de melhor em artesanato para você. Eu sempre quero lembrar você
que você pode fazer seu pedido não só através das informações do site, mas também através do e-mail, que é opalhão@terra.com.br, e também através do WhatsApp. Tá anotando aí, ó? Então pega um papel, lápis, pegou? 95265 8256. Ou então 95265 8255. E olha, fez o seu pedido, vai receber o produto com qualidade e garantia oferecida na sua tradição há mais de 55 anos. E vamos à nossa informação seguinte no Tele Brasil Notícias, falando agora do projeto que foi aprovado, que está limitando os juros do cartão de crédito e do cheque especial diante da pandemia, nesse momento de pandemia. Justamente a PL 1166/2020, que foi aprovada no dia 6 de agosto, estabelece o teto de 30% ao ano para juros do cartão de crédito e cheque especial. No caso das fintechs, a taxa pode chegar a 35% ao ano. Vale ressaltarmos, antes até da matéria, que o descumprimento será crime de usura. Vamos acompanhar. Cheque especial e cartão de crédito são considerados os vilões da alta taxa de juros, mas muitos brasileiros utilizam esses recursos por serem fáceis de contratar. Com a crise econômica provocada pela pandemia, a busca por essas modalidades de crédito deve aumentar. Pensando nisso, senadores aprovaram um projeto que congela os juros do cartão de crédito e do cheque especial em 30% ao ano para dívidas feitas durante o estado de calamidade pública, que começou em março de 2020. O objetivo é ajudar principalmente o pequeno empresário, o profissional liberal e o empregado, que perderam a fonte de renda. Neste contexto de dificuldades e onde se apela por mais participações efetivas de apoios materiais, é que se confia na compreensão das instituições financeiras para que deem sua cota de colaboração. Esta é uma hora também de chamar atenção para os bancos. Esperem aí, ponham a mão na consciência. O que vocês fazem é injusto. Tem que repensar juros no Brasil, que são contestados há anos pelos brasileiros e ninguém mexe nisso. Após a pandemia, o Conselho Monetário Nacional deve definir os limites das taxas de juros do cartão de crédito. Apenas 5 bancos são responsáveis por 90% do crédito. Basta que 5 banqueiros se reúnam ao redor de uma mesa e decidam quanto querem ganhar, qual a taxa de juros que desejam cobrar. Nós temos que colocar um freio de arrumação. E este é o início, até dezembro desse ano. São 200 vezes mais do que a Selic, é o que se cobra dos juros. Intervir na economia de forma não técnica é absurdo. Tele Brasil Notícias. Muito bem, fique conosco, vem aí. Tele Brasil Esportes no ar. Tele Brasil no Esporte. Não esqueça que o Palhão Artesanato está sempre presente aqui no Tele Brasil Notícias e atende você ali na região do Brás também, né? E além disso, oferece 55 anos de muita tradição, especialmente a você. Tem lá o WhatsApp que você pode fazer o seu pedido, que é 11 95265 8256, ou mesmo ainda através do e-mail que é opalhão@terra.com.br. Confirmadas as informações, vamos ao nosso quadro histórico de hoje do Tele Brasil Notícias. Mês, estamos vivendo hoje, de agosto, né? Nós temos algumas datas marcantes e algumas marcantes mais tristes, né? Completou-se 75 anos das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Exatamente. Há 75 anos atrás, os Estados Unidos lançava uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, lá no Japão. Ataque esse que levou milhares de pessoas à morte e foi o início de uma era geopolítica que tem consequências atuais, né?
até os dias de hoje. Vamos acompanhar mais esse fato e relembrar a história mundial. 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, uma bomba com mais de 60 quilos de urânio era lançada pelo avião Enola Gay sobre Hiroshima. Em menos de um segundo, 70 mil pessoas estavam mortas, quase um terço da população local. Imagens que horrorizaram o mundo. O número de mortes dobraria em alguns meses por causa dos efeitos da radiação. 3 dias depois, outra bomba seria lançada em Nagasaki, com efeitos mortais semelhantes à anterior. Durante quase um mês, o Japão também seria alvo de uma ofensiva soviética e se renderia no início de setembro. A Segunda Guerra Mundial chegava ao fim. Which specifies the unconditional surrender of Japan. O ataque dos Estados Unidos ajudou a encerrar a longa resistência japonesa, mas também foi planejado para intimidar a União Soviética, já identificada como a principal potência concorrente. 4 anos depois, no contexto da Guerra Fria, os soviéticos testaram uma bomba atômica e o mundo assistiu a uma corrida armamentista. Hoje, pelo menos, outros 5 países têm ogivas nucleares: China, França, Reino Unido, Paquistão e Índia. Especialistas incluem Israel na lista, mas o país adota uma política de não confirmar nem negar a informação. A Coreia do Norte afirma ter o armamento, mas ainda não apresentou provas suficientes. Outros 33 países possuem tecnologia nuclear ou permissão para que ela seja desenvolvida. Organizações internacionais lutam para que todos os governos cumpram um tratado de não proliferação nuclear, criado na década de 60. Mas no século XXI, a bomba atômica ainda é vista como um recurso militar e geopolítico estratégico. Depois de Hiroshima e Nagasaki, não houve mais uso da bomba em conflitos. E não seria exagero dizer que é melhor para o futuro do planeta que ela nunca mais seja usada. Na mais otimista das perspectivas, uma guerra com as quase 14 mil ogivas disponíveis poderia matar centenas de milhões de pessoas. Na mais pessimista, causar a extinção da humanidade. Tele Brasil Notícias. Tele Brasil no Esporte. Começando o Tele Brasil Esportes no ar, vamos falar aí do Brasileirão, que começa neste final de semana. Notícias do mundo esportivo. Justamente depois do adiamento de 3 meses por causa da pandemia do coronavírus, o Brasileirão, maior competição do futebol do nosso país, começa neste final de semana. Os clubes vão entrar em campo de olho na disputa esportiva. Isso é uma coisa clara. Mas também estarão atentos ao que acontece no Congresso Nacional. É que vem mudanças por aí. É que a medida provisória 984, conhecida como a MP do futebol, discute a flexibilização dos direitos de transmissão dos jogos, coisa aí muito discutida e debatida, que antes era uma coisa meio complicada até de se explicar. Mas, veja, mudanças estão acontecendo mesmo antes da determinação final da lei, e com a lei haverá grandes mudanças na questão de transmissão esportivas por emissoras de TV e abrirá-se caminho para outros tipos de mecanismos de comunicação transmitirem as partidas de futebol em todo o Brasil. Notícias do mundo esportivo. Como toda MP, ela depende da deliberação no Congresso para deixar o caráter temporário e se tornar lei. A ideia central da medida é a seguinte: até então, para a transmissão de uma partida de futebol no Brasil, as 2 equipes deveriam fechar contrato com a mesma emissora. Com a MP, seria necessário apenas que o clube mandante do jogo possuísse contrato para que a partida pudesse ser televisionada ou exibida em alguma outra plataforma, como o YouTube, por exemplo.
O Flamengo, time de maior torcida do Brasil, lidera o movimento dos clubes que são a favor da flexibilização. Até agora, 16 dos 20 clubes da primeira divisão deram um sinal verde. A grande vantagem é a liberdade, e essa liberdade vai beneficiar os torcedores, os telespectadores. Então eu acho que esse é o principal ponto a ser destacado. Fluminense, Botafogo, Grêmio e São Paulo não se colocaram contra, mas preferem aguardar para se posicionar, por conta de dúvidas sobre o texto. O problema reside em saber se essa MP ela já pode ser aplicada imediatamente em relação aos contratos firmados no passado. Com o projeto passando e as dúvidas sendo sanadas, a possível lei entraria num novo momento da discussão. No caso, o debate sobre o impacto dela nos clubes. Uma das principais preocupações é com os chamados clubes pequenos ou de menor investimento. Mesmo sendo favorável à medida, Martinho Miranda, que já advogou por diversos times no Brasil, enxerga possíveis consequências negativas. Eu acho que é ilusão imaginar que clubes de menor investimento vão receber valores maiores. Não acho isso. Acho que a desigualdade vai continuar, se não aumentar. Tele Brasil no esporte. Vamos passar a nossa segunda notícia de esporte de hoje. Notícias do mundo esportivo. E a segunda notícia do esporte, nós vamos falar aí do Felipe Melo. Pois é, a taça do Campeonato Paulista, segundo informações na notícia que temos aqui, estava ou está em suas mãos. Depois da conquista do título estadual pelo Palmeiras, que aconteceu no último sábado, o capitão Alviverde levou o troféu de campeão da competição para a sua casa. Não sei se ele já devolveu enquanto estamos gravando aqui. Mas a informação foi divulgada pela esposa do zagueiro, que publicou um vídeo em suas redes sociais em que ela mostra a taça em uma cama da residência. O título representou a primeira vez que Felipe Melo levantou um troféu como capitão em sua carreira. E com essa notícia vamos encerrando o Tele Brasil Esportes no ar. Até a próxima semana. Tele Brasil no esporte. Começando o nosso quadro Polícia em Ação de hoje, que terá somente 2 quadros de participação, 2 aspectos e 2 informações. Vamos falar agora do sábado, dia 8 de agosto. Mulher grávida, exatamente, foi estrangulada pelo marido de 29 anos na frente do filho do casal. Isso aconteceu aqui em São Paulo e os policiais foram até o local onde encontraram a vítima já sem sinais vitais. Informação essa que nós recebemos aí através de diversos mecanismos, entre eles o jornal Agora, mas olhando para o boletim de ocorrência, após o crime, o homem teria confessado que matou a mulher em uma ligação para o irmão. Além de estrangular a grávida, o cidadão teve a capacidade de pegar uma espécie de espeto de carne e cortou o pescoço da sua esposa. E depois ele usou uma barra de ferro para bater na cabeça dela. Acredite se quiser. E ainda segundo a polícia, o homem foi preso horas mais tarde com R$ 2.168 em dinheiro. Caso esse registrado como feminicídio e aborto provocado por terceiro sem consentimento da gestante no 101º distrito do Jardim das Embuias. Triste, né? Veja a que ponto está chegando as discussões de casais hoje. Violência, morte, prisão, destruição familiar, filhos desamparados. Nós vamos ao nosso segundo caso do nosso Polícia em Ação de hoje. Polícia Civil realizou operação contra a associação
especializada em desvio de cartões bancários. Exatamente. Policiais do setor de investigação gerais do SIG, da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, com apoio da agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, da cidade, foram cumpridos, no momento de ação, 11 mandatos em busca e apreensão em diferentes pontos do município de Mogi das Cruzes. Os trabalhos estavam inicialmente apontados como um grupo que desviava cartões e, em seguida, realizava a compra de mercadorias que eram entregues a receptadores, que acabaram sendo identificados, porque foi feito ali justamente uma campanha, uma verificação dessas informações. E com esses mandatos, os agentes se deslocaram aos endereços suspeitos, onde foi realizada a busca e foram apreendidos R$84 mil, computadores, mercadorias e porção de maconha, além de um revólver calibre .375. Produto de furto que, aliás, resultou na prisão em flagrante de um homem em uma das residências. E esse suspeito também foi indiciado por receptação e foi encaminhado à delegacia da especializada SIG de Mogi das Cruzes, onde as ocorrências foram apresentadas. Informações essas obtidas através da assessoria de imprensa e comunicação da Secretaria Pública. Vamos agora ao caso de hoje, falando da Polícia Civil. Último dia 6 de agosto, quinta-feira, a polícia indiciou os autores de um furto em uma residência ocorrido no primeiro semestre lá em Santo André. Região aqui que faz parte da metrópole de São Paulo. Ele foi identificado por meio de uma coleta e comparação de suas impressões digitais. O motivo de eu estar trazendo essa informação é que você que age aí errado, impressões digitais hoje, com a tecnologia, estão colocando muita gente na cadeia. E com este último fato, encerramos o nosso Polícia em Ação de hoje, que vai ficando por aqui. Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom sempre dura pouco, né? Mas o nosso jornal, a gente só tem a agradecer aí a sua audiência. E como informação da nossa redação, teremos muitos acontecimentos ainda à frente. Hoje é uma preocupação das pessoas estarem mentalmente estabilizadas, realmente entenderem os momentos, se compreenderem, manterem aí os seus relacionamentos pessoais e familiares, não se desesperarem diante da circunstância. E também cuidarem bem de sua saúde, da sua higiene, porque após essa pandemia, estamos tendo que renovar as nossas informações de saúde, educação e também a própria alimentação. E o nosso Telebrasil vai ficando por aqui. Até a próxima semana.